Deixa eu até aproveitar agora, voltando para a Bolsa Brasileira, porque teve um movimento importante agora no mês de novembro, que foi o fluxo de emergentes, né? Com o fim da eleição americana, com o anúncio das vacinas, a rotação essa de ativos da economia real, também houve uma migração forte para emergentes. E o Brasil recebeu um fluxo para a Bolsa como não acontecia há muito tempo. Esse ano, 2020, acho que teve um mês só que teve um fluxo positivo, e agora, novembro, se eu não me engano, o último dado está em 25 bilhões aí de dólares positivo. Então, como é que vocês estão vendo essa tendência também dos emergentes na Bolsa Brasileira? Será que isso deve continuar nos próximos meses ou foi algo pontual agora e estabiliza? Olha, eu acho que há expectativa de pelo menos alguma continuidade, até porque os emergentes sofreram bastante nos últimos tempos, eu diria até na última década, né? Porque se a gente pegar aí o gráfico de emergentes, mesmo o gráfico de mercado chinês, a gente vai ver uma década perdida, né? Diferentemente do mercado, mais de década até, diferentemente do mercado americano, que subiu, sei lá, 200%, 300% desde do seu fundo depois da crise de 2008, a China não está nem perto ainda da máxima, né, em dólares da crise de 2008, que nem o Brasil. O Brasil tem que subir mais de 200% para voltar ao que era, né, no gráfico dolarizado. A gente está vendo uma variação nominal da Bolsa Brasileira, mas se a gente olhar para o gráfico em dólares, ou usar qualquer outro indexador, a gente ainda está longe do topo histórico, né? Então, talvez seja aí uma correção normal, depois de mais de uma década perdida. Agora, para mim, o X da questão é exatamente a consistência da economia chinesa. Porque a gente sabe que a China passou por um crescimento brutal e a gente também sabe que muito desse crescimento foi bancado aí por uma explosão de crédito extremamente duvidoso, né? Inclusive o Jack Ma, lá, o fundador, o dono do Alibaba, ele foi castigado pelo Partido Comunista Chinês, né? A subsidiária aí do grupo que é, né, baseada em processamento de pagamento, que é a Ant Group, fez o maior IPO da história e teve que cancelar o IPO. Por quê? Porque algumas semanas antes o Jack Ma, numa conferência, acho que em Hong Kong, tinha dito que não existe um sistema de crédito na China porque ele não é regulamentado, ele não é organizado. Basicamente ninguém sabe qual é o tamanho da bolha de crédito da China. Foi isso que ele disse, né? E obviamente que isso não pegou muito bem lá no Partido Comunista e o Xi Jinping puxou o plug lá, puxou a tomada do IPO e tiveram que devolver o dinheiro para os investidores. E a gente viu na semana passada alguns bondes de empresas estatais, inclusive, defaultando, né? Ninguém sabe exatamente qual é o tamanho do buraco na China. Tem até um sistema, né, que é chamado de shadow banking, de empréstimo para empresas. A China, né, o Estado chinês, tem transformado dívida de certas empresas em participação nessas companhias. Isso aumentou de forma exponencial nos últimos 2 anos. Era algo como 5%, 10% ao ano e hoje está mais de 60% das trocas, né, de ações nas empresas chinesas está indo na direção do Estado comprando participação, mas na verdade transformando dívida em participação. Então acho que esse vai ser talvez o tema, passando aí essa questão de eleições, passando essa questão de epidemia. A gente vai voltar a se perguntar, né, qual é a consistência da economia chinesa de fato, porque se a China não tiver mais condições de crescer por conta disso, isso vai dificultar esse processo de recuperação dos emergentes e a própria recuperação da economia global. Tá, assim, ó, vou dar esse eu acho que é um tema que pouca gente está falando, mas está embaixo aí do oceano, né? Vou dar minha opinião sobre isso, porque a minha opinião é um pouquinho diferente de boa parte do que as pessoas têm anunciado. A gente tem visto o Roxo falando sobre o grande desastre de 2021, o grande crash, o grande final dos tempos, vai acabar o mundo ano que vem de novo, e agora a China também vai quebrar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. A China, ela tem uma mentalidade completamente diferente do resto do mundo ocidental. O planejamento chinês não é feito em questão de 1 ou 2 anos.
Eles planejam as coisas num prazo de 50, 100, 200, 1000 anos. E eles vão num ritmo, que é o ritmo deles, conquistando espaço progressivamente. E eles não retrocedem. A China é inexorável. Assim como a muralha da China é infindável e não vai nunca ser destruída pelo tempo, a China vai continuar crescendo num ritmo mais lento, às vezes num ritmo mais comedido, mas, cara, quem apostar contra a China num prazo mais longo vai perder. Mas esse que é o ponto, né, Alexandre? Eles não precisam nem quebrar. Só o fato de diminuir pela metade o crescimento, o impacto na economia global já é brutal, né, em termos de expectativa. Porque hoje o mundo é China dependente. Mas esses aspectos de China dependente, ou mesmo Estados Unidos dependente, Ulrich, me diz uma coisa. Tu tá com treinamento agora sobre ciclo de mercado, né? Tu aborda essa questão China, tu aborda essa questão Bitcoin, tu aborda isso daí nesse teu treinamento ou não? Como é que tá funcionando isso daí, cara? Tudo isso, sim, tudo isso a gente fala bastante, aprofunda, toda essa dinâmica de crédito por Banco Central, de taxa de juros, como isso influencia o crescimento da economia, as fases do ciclo econômico, como os ativos se comportam em cada fase do ciclo. Hoje a gente abriu a matrícula para a terceira turma, é o curso Ciclos de Mercado, então pessoal, a gente também vai botar o link aqui na descrição do vídeo. E sim, não tem como não abordar a Bitcoin, não tem como não abordar a China, e até aproveitando a questão da China, isso do crédito bancário é impressionante, porque nesses últimos 12, 10 anos, desde a última da crise de 2008, o crescimento do crédito bancário na China é um negócio assim assombroso. Para ter uma ideia, hoje o crédito bancário na China é cerca de 45 trilhões de dólares. O crédito bancário nos Estados Unidos é 20 trilhões, sendo que a economia americana é maior que a economia chinesa. Então, sem dúvida que tem muita coisa ainda para acontecer. Eu concordo com o Jack Ma, mas ele tomou o tapa na mão lá e suspenderam o IPO dele. Mas ainda não vimos o final desse capítulo crédito na China, e que eu acho que é algo que pode, inclusive, repercutir na taxa de câmbio, porque hoje o Yuan, depois da eleição aí que teve americana, o Yuan se fortaleceu, com a expectativa de piora do dólar, o Yuan se fortaleceu. Mas mais a médio, longo prazo, por conta dessas, a necessidade que vai ter do Banco Central Chinês intervir e injetar liquidez, isso deve pressionar o câmbio do Yuan e se depreciar nos próximos anos. Não é agora em meses, mas é de longo prazo. Esse é um ponto, né, Ulrich, que eu não consigo entender. Desde 2008, a China aumentou a base monetária dela em 10 vezes, a última vez que eu vi. Como é que a taxa de câmbio permaneceu praticamente a mesma? Isso é controle, meio estranho, não é? É muito, muito controle. Esse é um dos pontos que eu também acho quando dizem, agora o Yuan vai ser a moeda de reserva e vão internacionalizar o Yuan. Enquanto for essa moeda completamente controlada pelo Partido Comunista, esqueçam, isso não vai acontecer. E se ele deixar de controlar, para mim o efeito é esse, olha, se deixar de controlar a moeda, a taxa de câmbio vai cair bastante, o dólar vai aumentar bastante lá. Outra pergunta que o pessoal está me fazendo é o seguinte, Ulrich, além desse treinamento de ciclo de mercado que tu está falando, que eu acho que é fundamental para as pessoas entenderem muito mais a estratégia de investimento que as pessoas devem estar adotando nos próximos anos na sua vida,